Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do nosso livro que estamos lendo, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje é o dia 3, Deus toma a iniciativa. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por esse momento, destrava nossa mente, nosso inconsciente, nosso coração, para que nós venhamos conhecer o Senhor e fazer tua vontade. Deus, seja o Senhor presente conosco, abrir o nosso entendimento, nos dar sabedoria. O Senhor diz na tua palavra que aquele que não tem, peça ao Senhor, que dará a todos deliberalmente. Então nos dá sabedoria para isso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, guia-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, começando. A iniciativa é de Deus, não sua. A Bíblia inteira mostra que Deus toma a iniciativa. Quando ele vem ao encontro da pessoa, sempre se revela a si mesmo e também seus propósitos. A revelação é sempre um convite para a pessoa ajustar a sua vida a Deus. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou poderia ser a mesma após o encontro. Elas tiveram de fazer ajustes importantes na vida para andar em obediência a Deus. Deus é o Senhor soberano. Procuro manter minha vida centrada nele, porque é Ele quem estabelece o ritmo de minha caminhada. É Ele quem sempre toma a iniciativa de realizar, que é de sua vontade. Quando você coloca a vida nas mãos de Deus, até mesmo o desejo de fazer as coisas que lhe agradam, surge como iniciativa dele em sua vida. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. O que geralmente acontece quando vemos a atuação de Deus? Centramos nossa vida imediatamente em nós mesmos e não em Deus. De alguma forma, devemos reorientar nossa vida para Deus. Precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus. Devemos permitir que Ele desenvolva sua presença em nós. Devemos permitir que Ele revele seus pensamentos. Só então podemos ter uma perspectiva adequada da vida. Se você mantiver sua vida centrada em Deus, irá imediatamente se alinhar com a atividade de Deus. Quando você percebe a atuação de Deus ao seu redor, seu coração disparado dirá: obrigado, Pai, obrigado por teres permitido que eu esteja envolvido em tua obra aqui neste lugar. Quando estou no centro da atividade de Deus e Ele me abre os olhos para que eu veja onde está agindo, sempre assumo a posição de que Ele quer que eu una minhas forças às dele. Primeira pergunta para nós respondermos. Diz assim: responda as perguntas analisando uma das respostas. Primeira, quem toma a iniciativa para que você conheça e faça a vontade de Deus? Aí tem o primeiro quadradinho, letra A. Deus espera até que eu decida o que quero fazer para Ele. E letra B, Deus, Ele me convida para juntar-me a Ele naquilo que vai fazer. Segunda pergunta, quais são as maneiras pelas quais Deus pode revelar seu plano ou propósito a você? Letra A, Ele me faz ver onde já está agindo ao meu redor. Letra B, Ele fala a mim pela Bíblia, impressiona-me com uma aplicação prática da verdade à minha vida. Letra C, Ele me concede um desejo sincero que só cresce à medida que oro. Letra D, Ele cria circunstâncias ao meu redor que abrem a porta da oportunidade. Amém? Marque aí qual seja a que você analisa ser correta, tá bom? Continuando a leitura,
E aqui já tem a revelação das perguntas, né? Deus sempre toma a iniciativa. Letra 1, B. A resposta da questão 1 é B. Ele não espera para ver o que queremos fazer para Ele. Depois que toma a iniciativa de vir até nós, Deus espera nossa resposta, que consiste em ajustar nossa vida e em nos tornarmos disponível a Ele. Na questão de número 2, todas as 4 respostas são maneiras pelas quais Deus pode revelar seu plano ou propósito a você. Existem outras maneiras também. As 2 últimas, C e D, no entanto, devem ser analisadas com cuidado. Uma vida centrada no ego terá a tendência de confundir seus desejos egoístas com a vontade de Deus. As circunstâncias podem não ser sempre uma direção clara da orientação de Deus. Portas abertas e portas fechadas nem sempre são indicações da direção divina. Ao buscar a direção de Deus, certifique-se de que a oração, a Bíblia e as circunstâncias coincidem com o rumo que você percebe que Ele está lhe indicando. É possível que agora você esteja pensando o seguinte: isso tudo parece bom, mas preciso de alguma ajuda prática para aprender a aplicar estes conceitos. Em todas as situações, Deus exige que você dependa dele e não de um método. O segredo não é um método, e sim um relacionamento com Deus. Vou procurar ajudá-lo com um relato sobre um homem que aprendeu a caminhar com Deus pela oração e pela fé. A caminhada de fé de George Miller, o próximo tópico, tá bom? George Miller era pastor na Inglaterra no século XIX. Andava preocupado porque o povo de Deus estava muito desanimado. As pessoas já não esperavam que Deus fizesse algo fora do comum. Não mais confiavam em Deus para atender às orações. Sua fé havia minguado. Deus levou Jorge a orar. As orações de Jorge pediam que Deus o levasse para uma obra que somente poderia ser explicada pelo povo como sendo um ato de Deus. Jorge queria que o povo soubesse que Deus era fiel e respondia às orações. Ele encontrou o versículo 10 de Salmos 81, o mesmo que você leu na lição de ontem. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Por meio desses versículos, Deus o liderou numa jornada de fé que se tornou um testemunho fabuloso para todas as pessoas que ouvem sua história. Quando Jorge sentiu a direção de Deus para realizar determinada obra, ele orava pedindo os recursos necessários e não falava a ninguém da necessidade. Ele queria que todos soubessem que Deus havia provido o suprimento para aquela necessidade, apenas em resposta à oração e fé. Em seu ministério em Bristol, Jorge fundou o Instituto de Conhecimentos Bíblicos para distribuir Bíblias e proporcionar uma formação religiosa. Ele também fundou um orfanato. Quando morreu, George Miller já havia sido usado por Deus para construir 4 orfanatos. Atendia a 2.000 crianças ao mesmo tempo. Mais de 10.000 crianças haviam passado pelos orfanatos. Distribuiu mais de 8 milhões de dólares que haviam sido doados a ele como resposta às suas orações. Quando morreu aos 93 anos de idade, seus bens terrenos foram avaliados em apenas $800. Como ele fez para conhecer e fazer a vontade de Deus? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Diz assim: leia o texto a seguir e faça uma lista das coisas que George Miller fez para ajudá-lo a saber como proceder depois. Faça uma lista de tudo que o levou a cometer erros no processo de conhecer a vontade de Deus. Olha, vamos para o texto. Não me recordo de um período
em que eu sincera e pacientemente busquei conhecer a vontade de Deus, pelos ensinamentos do Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra de Deus, e tenha por isso deixado de ser orientado sempre corretamente. Mas, se faltasse honestidade no coração e retidão perante Deus, ou se não esperasse com paciência pela instrução de Deus, ou se preferisse os conselhos de meus colegas às declarações da palavra do Deus vivo, então eu cometia grandes erros. Vamos lá, marque aí, ou escreva aí, o que ajudou George Miller a conhecer a vontade de Deus? E a próxima pergunta está dizendo aí, o que levou a erros na busca pelo conhecimento da vontade de Deus? Aí está aí as respostas. Ó. George Miller mencionou estes fatores que o ajudaram. Buscou a direção de Deus com sinceridade. Esperou com paciência até ter a palavra de Deus. Terceiro, confiou no Espírito Santo para orientá-lo por meio da palavra. E aí a outra resposta é, ele sabia que os seguintes fatores levaram-no a cometer erros: falta de honestidade no coração, falta de retidão perante Deus, impaciência ao esperar por Deus, preferiu os conselhos dos homens às declarações da Bíblia. Amém? Vamos continuar nossa leitura então. Foi assim que ele resumiu a maneira como iniciou um relacionamento de coração com Deus e aprendeu a discernir-lhe a voz. Primeiro, procuro bem no começo deixar meu coração num estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. 90% do problema das pessoas está exatamente aqui. 90% das dificuldades desaparece quando nosso coração está preparado para fazer a vontade de Deus. 2. Depois de ter feito isso, não deixe o resultado entregue a sentimentos ou a qualquer impressão. Se assim o fizer, torno-me vulnerável a grandes desilusões. 3. Busco a vontade do Espírito de Deus pela palavra de Deus ou juntamente com ela. O Espírito e a palavra precisam combinar. Se olho apenas o Espírito sem a palavra, fico sujeito a grandes desilusões também. Se o Espírito Santo dirige nossa vida, ele o faz segundo a palavra, jamais em desacordo com ela. 4. Depois levo em conta as circunstâncias providenciais. Estas geralmente indicam de maneira direta a vontade de Deus, em conexão com sua palavra e seu Espírito. 5. Peço a Deus em oração para revelar a mim corretamente sua vontade. 6. Assim, 1. Pela oração a Deus. 2. Pelo estudo da palavra. 3. Pela reflexão. Chega a um deliberado julgamento de acordo com o melhor de minha capacidade e sabedoria. E se minha mente fica em paz e assim permanece depois de 2 ou 3 outros pedidos, então prossigo neste caminho. Vamos para mais algumas perguntinhas. Assinale a resposta certa para cada uma das perguntas. Como Miller começou sua busca pela vontade de Deus? Letra A. Procurou decidir o que desejava fazer para Deus. Letra B. Procurou certificar-se de que não tinha qualquer desejo próprio. Letra C. Procurou atingir o estágio de só querer a vontade de Deus. Letra D, B e C são corretas. Questão 2. O que, segundo Miller, leva a possíveis desilusões ou rumos falsos? Letra A. Basear a decisão apenas em sentimentos. Letra B. Seguir a menor das impressões. Letra C. Olhar apenas para o Espírito a fim de definir o rumo. Letra D. Todas as respostas acima. 3. Em que pares de fatores Miller buscava uma confirmação?
seus desejos. Letra A, seus desejos e suas circunstâncias. Letra B, o Espírito e a palavra. Letra C, conselho dos outros e os seus desejos. Letra D, as circunstâncias e o sentimento de paz. Tem mais uma questão aqui que eu quero para você marcar. Vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Pronto, 4. Qual foi o texto final que levou Miller a fazer um juízo da vontade de Deus? Letra A, identificava-se a porta estava aberta ou fechada. Letra B, perguntava a um pastor o que ele achava. Letra C, levava um palpite adiante e esperava para ver se funcionava. Letra D, usava a oração, a leitura da Bíblia, a reflexão para encontrar uma paz estável com relação a determinado rumo. E aí estão as respostas dessas perguntas, né? As respostas corretas são: a primeira é a D, a segunda também é D, a terceira é B e a quarta também é D. Espero que isto tenha ajudado um pouco. Não fique desestimulado se tudo ainda parece meio vago. Ainda temos mais tempo para trabalhar em conjunto. Amanhã darei um exemplo na vida real da maneira como Deus age. Amém? E aí a gente vai agora para aquelas perguntinhas, né? A gente vai agora para aquelas perguntinhas finais. Ó. Faça uma revisão do estudo de hoje e ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda. Aprenda ou pratique. Sublinhe, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. Terceiro, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? E aqui tem mais uma coisa para você responder no nosso estudo, né? Qual é, para você citar, qual é o versículo de hoje? Cite ou escreva em uma folha, né? Recite os versículos para decorar ou escreva-os numa folha de papel. E você lembra qual é o versículo dessa semana? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Está em Salmos 20, verso 7. E o resumo da aula: quando Deus revela sua atuação, isso é um convite para juntar minha vida a Ele e juntar-me a Ele na sua obra. Procuro bem no começo deixar meu coração num estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. Terceiro, não deixe o resultado entregue a sentimentos ou qualquer impressão. Quarto, busco a vontade do Espírito de Deus pela palavra de Deus ou juntamente com ela. Amém? Deixa eu orar. Pai, graças te dou por esse momento, abençoa nossas vidas, nos capacita para a tua obra. Queremos fazer a tua vontade, então que o nosso coração esteja totalmente disponível a ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.